Olá pessoal, eu estava aqui lendo sobre a Torre de Babel, inclusive foi assunto da nossa live lá no grupo de assinantes do Instagram. Se quiser fazer parte lá do nosso grupo de estudo bíblico, você pode ir lá no Instagram, tem um grupo lá de assinantes, você clica na coroa do perfil e faz parte. Então o nosso último bate-papo lá foi sobre a Torre de Babel. A Torre de Babel está aqui no capítulo 11 de Gênesis. O que eu quero falar aqui com vocês é algo muito curioso, porque se você for olhar, a Torre de Babel está no capítulo 11 de Gênesis, do verso 1 até o verso 9. Antes disso, nós temos uma genealogia. Genealogia, lá no capítulo 10 de Gênesis, que começa falando dos descendentes de Noé, os 3 filhos de Noé e seus descendentes. Noé teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, com suas esposas, entraram na arca, e a mulher de Noé, 8 pessoas. E a partir daí, a humanidade se perpetuou. Novo começo. Não totalmente um novo começo, porque Noé descobriria que havia nele a semente do pecado, que não aconteceu no começo mesmo, que foi com Adão. Mas o interessante é que você tem essa genealogia antes aqui, os descendentes de Noé, capítulo 10. Aí no capítulo 11, começa a Torre de Babel. A Torre de Babel termina, conforme eu falei, 11, 1 até 9. Aí no verso 10 do capítulo 11 de Gênesis, tem de novo genealogia. Os descendentes de Sem, um dos filhos de Noé. A genealogia anterior à Torre de Babel é mais ampla e a genealogia dos descendentes de Sem, do capítulo 11, verso 10, é mais específica. Agora vamos entender o porquê isso aqui. É isso que é muito interessante. Primeiro vamos entender o que foi Babel e entender por que está no meio da genealogia, antecede a genealogia de Sem. Essa é a pergunta. Por que a história da Torre de Babel antecede aqui a genealogia de Sem? O que foi a história de Babel? A história de Babel foi que, após o dilúvio, as gerações se seguiram, decorrendo dos 3 filhos de Noé, até que um determinado grupo resolveu encontrar uma nova forma de desafiar Deus, de confrontar Deus. E essa nova forma foi construir uma cidade e uma torre. E essa torre seria tão alta, que desafiaria Deus. O problema, claro, não é a altura da torre, mas o propósito que motivou a construção da torre. Lá em Gênesis, no capítulo 11, no verso 4, diz assim, ó. Disseram mais, vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre cujo topo toque no céu, e façamos para nós um nome. Esse façamos para nós um nome é denotativo, demonstrativo do propósito da torre. O problema não é a torre alta, o problema é o propósito, que a humanidade quis colocar a si própria no centro daquela cidade. Era uma enaltação ao próprio homem, um louvor ao próprio homem, adoração ao próprio homem, uma cidade que teria o símbolo de adoração ao próprio homem. E aí nós sabemos que Deus confunde as línguas mais à frente para que essa empreitada não vá adiante e a humanidade entregue a si própria seja absolutamente destruída. O que Deus faz para que a empreitada não ocorra é confundir as línguas, e as pessoas são espalhadas pela face da terra de acordo com seus grupos genéticos. Essa aqui é a história da Torre de Babel, que tem uma correlação, eu vou explicar em outro vídeo, com o dia de Pentecostes, mas não é o assunto desse vídeo aqui. Então, após nós terminarmos de ler a história da Torre de Babel, entramos na genealogia de Sem. E aí nós vamos entender por que a história da Torre de Babel antecede a genealogia de Sem.
Na genealogia de Sem, que é capítulo 11, verso 10 de Gênesis, essa genealogia começa assim, ó. Deixa eu ler capítulo 11, verso 10. Estas são as gerações de Sem. Ele tinha 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Selá. E aí vem a geração até chegar lá no verso 25, capítulo 11, verso 25, que nós temos uma informação. Depois que gerou Terá, Naó viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Interessante aqui, não faz parte também do tema central, é que você vê nas gerações pós-diluvianas uma queda abrupta da expectativa de vida das pessoas em decorrência de uma nova estrutura atmosférica. Mas o que eu quero falar é que chegamos a Terá no verso 25 do capítulo 11 e o verso 26 diz assim: Terá viveu 70 anos e gerou Abraão, Naor e Arã. Na realidade fala Abrão, que é o primeiro nome de Abraão. Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó tiveram seus nomes mudados, né? O único que não teve foi Isaque, mas Abrão e Jacó tiveram seus nomes mudados. Então essa genealogia vai até Abraão. O que tem a ver Abraão com uma cidade, Babel, que tinha um monumento, uma torre de enaltecimento do próprio homem? Por que Abraão aparece aqui após a Torre de Babel? Abraão aparece aqui por uma razão que nós vamos descobrir, e isso é que é interessante, quando abrimos no livro de Hebreus. Deixa eu abrir aqui no livro de Hebreus. Quando nós abrimos no livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 8, há menção aqui a Abraão. O capítulo 11 de Hebreus fala de exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento. E lá, no verso 8, diz assim: pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, referindo-se lá a Gênesis 12. Quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. O verso 10 está a explicação aqui do porquê que essa genealogia que leva de Sem, filho de Noé, até Abraão, ser colocada logo depois da Torre de Babel. Que a Torre de Babel, conforme já disse algumas vezes, vou repetir, era Babel uma cidade com uma torre que tinha por propósito enaltecer o próprio homem, colocar o homem no centro. E olha o que o capítulo 11, verso 10 de Hebreus diz sobre Abraão. Olha o que diz aqui. Porque Abraão esperava a cidade que tem fundamentos. Faz referência a Abraão como alguém que esperava uma cidade que tem fundamentos. E aí a Bíblia continua, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Logo após, meus amados irmãos, as Escrituras mostrarem a história da Torre de Babel, que é decorrente de um grupo de pessoas que queria construir uma cidade para enaltecer o próprio homem, para enaltecer o ser humano, colocar o ser humano no lugar de Deus. Vem a genealogia que leva de Sem até Abraão, e em Hebreus nós sabemos que Abraão é aquele que procurava uma cidade, mas uma cidade diferente, uma cidade cujo edificador e cujo arquiteto era o próprio Deus. Glória a Deus por sua palavra, pela revelação das Escrituras. Devemos ser assim, buscar um lugar que seja edificado e planejado
pelo Senhor. Deus abençoe você poderosamente. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Ative o sino de notificações, comente aqui no vídeo. E se você não conhece ainda o Licurgo Academy, que é um espaço em que eu faço estudos aprofundados, eu e muitos professores convidados fazem estudos aprofundados na área de conservadorismo, estudos bíblicos e apologética cristã. Digite aí no seu navegador licurgoacademy.com e fique por dentro. Também vá lá no Instagram e faça parte do nosso grupo de estudo, que será uma grande alegria tê-lo por lá. Que Deus abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.